Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje eu vou voltar a conversar com vocês sobre um tema que faz tempo que a gente não conversa aqui no canal, mas é um tema que voltou aí à tona recentemente por conta de algumas questões mais novas que foram surgindo, que é justamente o problema da adequação à LGPD. Melhor dizendo, o problema relativo a processos sancionatórios ou a penalidades que podem ser aplicadas em decorrência da violação aos preceitos da LGPD. Então, para a gente fazer um resgate breve, né? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem dentro do contexto da proteção dos dados pessoais no Brasil para regular bastante essa atividade e para permitir que as organizações, ou para obrigar, na verdade, que as organizações que coletam, que tratam dados pessoais, se adequem e garantam o mínimo de proteção para esses dados pessoais. Isso ganha bastante relevância com a internet, isso ganha bastante relevância com o crescimento do mercado internacional e faz com que o Brasil, então, entre na onda desse movimento de proteção dos dados pessoais com a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem, então, hoje em dia no Brasil, toda a organização, todas as pessoas, na verdade, inclusive as pessoas físicas, que realizam o tratamento de dados pessoais com alguma finalidade econômica, elas precisam estar adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Lembrem também que essa estrutura legislativa, que é a LGPD, estabelece a criação de um órgão regulador e fiscalizador do cumprimento da LGPD no Brasil, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que em razão de várias determinações previstas na LGPD, tem o poder-dever de regular como vai funcionar aí a proteção dos dados pessoais, criar parâmetros legais de atendimento a isso, estabelecer políticas também nesse sentido, mas também de fiscalizar o cumprimento da LGPD. E ao fazer o cumprimento, ao cumprir, enfim, esse papel importante de fiscalização, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também pode aplicar punições, penalidades que vão ser aplicadas quando houver violações à Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem, por que eu estou falando disso? Porque no final de 2022 e na virada aí de 2022 para 2023, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados começou a enrobustecer, vamos dizer assim, ou a endurecer, a tornar mais forte todo esse processo de fiscalização, estabelecendo, inclusive, medidas de como serão aplicadas as penalidades. Dosimetria, né? Quando acontece tal violação, o que eu vou punir, como é que eu vou fazer essas punições. Recentemente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também soltou aí um relatório dos seus processos sancionatórios, dos primeiros processos de fiscalização e punição decorrentes de violação à Lei Geral de Proteção de Dados. São poucos ainda, bastante esparsos. É bastante significativa a presença de órgãos públicos nesse relatório da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas esse relatório, na verdade, começa a evidenciar uma atuação mais forte, mais focada da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em relação à fiscalização do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. E por que eu estou falando disso? Porque a gente sente no ambiente do mercado, a gente sente das organizações por aí, que a imensa maioria delas, ou boa parte delas, ainda não está devidamente adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente pode dizer que até um movimento pendular aí, porque logo que a LGPD entrou em vigor, as organizações, as pessoas falavam muito disso, se preocupavam muito com isso, então muita gente saiu contratando serviços de consultoria e adequação à LGPD, muita gente saiu atrás de ferramentas tecnológicas que pudessem ajudar a fazer a gestão disso. Mas depois, vendo que não havia, de fato, aí muita atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados nessa fiscalização, isso acabou perdendo um pouco o interesse, isso acabou saindo um pouco da pauta e houve, naturalmente, um decréscimo nisso. Que agora, talvez, haja uma outra onda aí de crescimento com essas divulgações pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados de alguns processos sancionatórios. E por que eu estou falando isso? Porque a LGPD, como a gente falou no começo do vídeo, ela se aplica para todas as pessoas
físicas e jurídicas que de alguma forma realizam a coleta e o tratamento de dados pessoais com alguma finalidade econômica. Então, para dar um exemplo, não está livre de cumprir os preceitos da LGPD aquela pequena clínica médica, aquela pequena clínica odontológica, aquele pequeno comércio, aquele pequeno escritório de advocacia que coleta dados pessoais dos seus pacientes, dos seus clientes, das pessoas que fazem, com as quais essas pequenas empresas, por exemplo, ou pequenos empreendimentos, vamos dizer assim, tenham relação jurídica para poder cumprir as suas atividades. Não está, na verdade, livre do cumprimento dos preceitos da LGPD também essas pequenas organizações. Não basta a gente pensar que a Lei Geral de Proteção de Dados, então, é algo que vem para regular grandes, gigantes, complexos tratamentos de dados feitos aí por grandes empresas, por exemplo, de comércio eletrônico, por grandes market shares, por exemplo. Não é só para isso. A LGPD, na verdade, ela se aplica, vou repetir, insistir, para todos aqueles que de alguma forma utilizam dados pessoais com alguma finalidade econômica e por isso coletam e tratam esses dados. E aí vejam só, dentro do rol de penalidades possíveis de serem aplicadas, a partir da LGPD, a gente tem desde sanções pecuniárias que podem chegar até 2% do faturamento da organização no ano anterior, limitado aí a 50 milhões de reais, mas também penalidades administrativas que podem, inclusive, em última instância, levar à proibição de tratamento de dados pessoais, proibição de realização dessas operações, ou a suspensão de banco de dados relacionados a isso, ou a proibição temporária mesmo de realizar suas próprias atividades para aqueles que não conseguirão fazê-lo sem o tratamento de dados pessoais. Então esse risco existe. E agora, com essas atividades cada vez mais fortes, cada vez mais presentes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, esse risco começa a existir mais e mais. E a gente não está nem falando ainda dos riscos que não decorrem de penalidades, ou dos riscos que não se esgotam somente nas penalidades administrativas, mas também de ações judiciais de titulares de dados pessoais que possam se sentir prejudicados pelo tratamento indevido dessa coleta ou desses dados pessoais, enfim, que qualquer organização está fazendo. Então, se você tem uma pequena organização, se você tem uma pequena clínica odontológica, se você tem uma pequena clínica médica, por exemplo, e você, obviamente, precisa dos dados pessoais dos seus pacientes para poder trabalhar, pense nisso. Porque você vai ter que definir nisso qual é a base legal para esse tratamento de dados. Ah, André, mas eu lembro lá que tem o consentimento, então isso aí é o consentimento. Pois é, mas esse consentimento é específico? Você está informando o teu paciente que você está utilizando aqueles dados especialmente para essa finalidade? Você está informando e garantindo, mais do que pura e simplesmente informando, que os dados pessoais do seu paciente não serão compartilhados ou que somente serão compartilhados quando houver uma finalidade e uma necessidade específica? Você está fazendo isso? Você está garantindo isso? Então, se você ainda não se preocupou com isso, está na hora de começar a se preocupar. Porque é muito provável que daqui para frente aumentem essas fiscalizações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente volte a ter em pauta essa discussão do cumprimento da LGPD e isso crie novamente uma nova onda de preocupação com isso. Mas, André, é muito difícil isso, é muito complicado? Depende do nível de tratamento de dados que você faz. A própria legislação fala que isso tem que estar aderente, que é eventual governança sobre dados pessoais que você precisa aplicar na sua organização, precisa estar aderente às suas condições, às disponibilidades, aquilo tudo que é possível fazer para aquela determinada circunstância. Então, melhor conselho que talvez a gente possa dar não deixe de lado essa preocupação. Procure um profissional especializado, de sua confiança aí, que possa de alguma forma te orientar com isso, né? Para que você possa
está minimamente adequado e que possa eventualmente, se for necessário, e a gente espera que não seja, responder de forma adequada aí, por exemplo, a uma fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá bom? A proteção dos dados pessoais no Brasil é coisa séria, não pode ser deixada em segundo plano e a LGPD veio para colocar luz sobre isso. Tá bom? Legal? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueçam aí de se inscrever no canal, apertar o sininho aqui para saber quando tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando direito. Valeu!